tudo funcionando. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui o pessoal do Instagram, aqui o YouTube, aqui na segunda câmera YouTube, terceira câmera Carol YouTube também. Estamos ao vivo com o Psicocast. Boa com noite, o tema... boa noite. Calma aí que eu vou passar aqui, deixa eu pegar. Com o tema Traumas do Passado. Deixa eu já ver se alguém já conectou aqui, Carol. Eu já libero para você falar. Pera só um pouquinho. Produção, já está liberado. Qual que é esse aí, né? Tá com retorno. É Start Papel. Esse aí. A produção vai tirar ali, tá? O notebook tá com o áudio aberto ali, tá com retorno. Isso. Hã? A produção vai tirar ali, tá? O notebook tá com o áudio aberto ali, tá com retorno. Isso. Sejam bem-vindos, pessoal. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um tema bem importante. Se você já viu aí nos stories, você já tem um spoiler do que vai rolar hoje. Tá entrando mais gente aqui, seja bem-vindo. Vou deixar vocês um pouco curiosos. Cadê o pastor? Sumiu? Não, tá arrumando. Calma. O ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Estamos ao vivo. Voltamos. No ao vivo é assim mesmo, produção. Tá com um pouquinho de delay ali por causa da internet, mas já estamos ao vivo. O Elsen também está conosco aí. Deus abençoe sua casa e a sua família. Produção, o YouTube tá rolando aí, produção? Deixa eu ver, o Elsen está conosco já. O Start Papel também está com a gente aqui. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui no ao vivo do YouTube, se o pessoal já tá lá. Deixa eu ver, já tá lá sim. Só vou mudar o thumb depois, que é do anterior. Mas já estamos ao vivo, ó lá, no YouTube já tem gente assistindo pelo YouTube, ó lá, já tem gente assistindo Traumas Crônico do Passado, Como Tratar. Psicocast com a psicóloga Carol Mendonça no programa Eu Li na Palavra. O pessoal já tá no YouTube, ó, o YouTube tá funcionando, legal, tá tudo, hein? Funcionando no YouTube lá, já tem gente conectado com a gente lá. Ó lá, tem alguém assistindo, ó, transmissão, e daqui a pouco o pessoal começa agora migrando pro YouTube. Isso é muito bom também, pra gente começar aí a ter isso ao vivo. Deixa eu ver, o pessoal já tá com a gente aí, o pessoal tá conectando, isso é tranquilo, já voltou. O som tá bom, produção, pra vocês aí, do Instagram? É, o som, a produção tem que falar pra mim se o som tá bom. Vai escrevendo pra mim aí se o som tá bom, a produção já tá olhando ali. Pro público aqui tá bom, hein, pastor? É, a gente tem... Olha, gente, tem plateia, hoje tem plateia. Assim como combinado no último podcast. Vamos se manifestar, Dona Iris! Dona Iris está com a gente aqui, a mãe da Carol. A mãe da Carol está conosco aqui na plateia. Hoje tem plateia, nós falamos que teria plateia. Então, logo teremos um outro aqui com uma plateia um pouco maior. A Personal Mel. A Mel é lá de Diadema, se não me falha a memória. A Mel é de Diadema, não é isso? E é o que eu sou ruim de guardar nome das pessoas, mas a Mel, se eu não me engano, é lá de Diadema. Seja bem-vinda, Mel. Deus abençoe sua casa e a sua família. O áudio tá bom aí, produção, para você? A produção tá vendo aí, o pessoal já tá conectando, o YouTube também já tem gente conectado lá, o pessoal tá gostando do YouTube, que aí a tela põe na televisão, fica aquela tela grande na TV agora, tá funcionando, o áudio no Instagram também está funcionando. Tatiana Pelizari Garrido acabou de entrar, menina, você acredita? Olha, pastora, a Cibele também entrou. Olá, Cibele também está conosco, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Tá tranquilo aí o áudio? Já escreve para mim, você que tá ouvindo, vê se o áudio tá bom, vai escrevendo pra gente aí. Hoje o tema, a gente vai falar de traumas do passado. A gente às vezes encontra a pessoa na rua e fala, nossa, aquela pessoa é totalmente traumatizada, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar também de pessoas da Bíblia, personagens bíblicos que sofreram traumas, que foram rejeitados, que foram assolados, que perderam coisas. Ah, é para olhar para a câmera, produção? A produção falou para olhar para a câmera. Andréia Tovaruela está ao vivo também com a gente. Deus abençoe sua casa e a sua família. Já escreveram que o áudio está ótimo. Gente, a produção que manda na gente aqui, tá? Seja bem-vinda, irmã Andréia. Irmã Andréia. Agora, oficialmente, comemorando o Dia do Psicólogo, que foi a psicóloga Carol Mendonça. A palavra está com você agora.
Obrigada, gente. Glória. Olha, pastor, a Simone também entrou. Ô, bênção de Deus. Deus Simone, abençoe sua vida, sua casa, sua família. Tô aprendendo com o meu pastor, vocês tá estão aprendendo, vendo, né? já tá aprendendo como funciona. Bom, pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Quero agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre, como o pastor disse, traumas do passado. E isso é bem curioso, eu até gravei um vídeo antes de entrar aqui, que feridas que não são fechadas nos fecham para o novo. E por isso é tão importante você ter entrado hoje aqui nesse podcast. Muito bom. Porque quando nós não fazemos as pazes com o nosso passado, nós não temos paz no nosso presente. Então, já fica a dica aí para você. E, pastor, o que será que significa, o que será que é o trauma? Calma aí, que a gente já vai chegar nisso, já vai chegar. 21 horas mais 30 minutos, eu preciso falar que... A produção tá tirando uma foto nossa ali, a produção é demais. A produção é tremenda. Dia 11 do 9, que eu preciso falar da agenda. Eu preciso falar da agenda, se eu não falar da agenda, a produção briga comigo. Dia 11 do 9, ao vivo, às 21h20, teremos aqui, olha só, a dupla, pastor Denis Matavelli da Reviva. Nossa! E a evangelista Luana Araújo, guardei os nomes. Gente, imperdível, hein? Os dois no mesmo dia, dia 11 de setembro, 11 do 9, às 21h20, aqui no YouTube, aqui no Instagram, em todas as câmeras, na produção também, ao vivo. Teremos surpresa. Eu não posso falar. Não pode. A produção vai brigar comigo, mas assim, eu só posso dizer que haverá surpresas. Aliás, como disse a psicóloga Carol hoje, cada podcast tem uma novidade. Sim, é verdade. Alguma coisa acontece, é microfone novo, é cadeira nova, mas teremos novidade no dia 11. Por que em setembro? Porque setembro é meu aniversário e Deus teve misericórdia. Eu gosto muito disso. Teve misericórdia de a gente conseguir. Pastor Denis Matavelli, que eu não vou falar que ele é servo acima de tudo, mas teólogo, pós-graduado, fez especialidade em cultura judaica, o cara manja muito. E do lado, nada menos que a evangelista Luana Araújo, também teóloga, serva de Deus. Esse podcast... Gente, não é puxar saquismo não, viu? Eu e minha mãe já estávamos uma vez na pregação da Luana e ela é nota 10. Não, é sensacional. A Luana prega muito, pastor Denis também. Então, dia 11 do 9, 21h20. E no final, na última sexta-feira de setembro, que deixa eu pegar a data para não falar errado, dia 26 do 9, estará ao vivo conosco quem? Psicóloga Carol Mendonça aqui, na última sexta de setembro, fechando o mês do meu aniversário, um mês festivo para o programa Eu Li na Palavra. Luiz Jimenez também está conosco aqui, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Luiz, Deus abençoe. Camille Oliveira, acredito eu, Camille Oliveira também está conosco, Deus abençoe sua casa. Pessoal, vai escrevendo se o áudio tá bom. Se está escutando bem o programa aí no Instagram, no YouTube, deixa eu ver o YouTube como é que tá aqui. O YouTube tá sensacional. Sabe por que é bom o YouTube? No YouTube, a câmera tá essa principal aqui. Aí eu posso olhar para essa câmera aqui, a produção joga a câmera para mim. Sim. Vai demorar ali, mas vai vir, a câmera vai para mim. Aí quando você fala, a produção joga essa câmera para você. É um negócio, é tecnologia. É nível, nem a Globo tem essa tecnologia. Nem a Globo. Estamos mais avançado que a Globo. Olha lá. Olha que bonitinho. Olhe para essa câmera, aparece a minha imagem ali. Agora apareceu para você. Corte de câmera no programa Eu Li na Palavra. Eu falei que Deus ia dar graça e Ele deu. Olha lá. A Andréia falou que está ótimo aí. O pessoal que quer assistir pelo YouTube vai ficar gravado. Além do ao vivo, isso fica lá no histórico do YouTube. Esse do Instagram também fica. Você não tem ideia a quantidade de pessoas que me chamam e falou: pastor, eu não consegui por causa do meu trabalho, tal. E no outro dia eu assisti a palavra, falou comigo. Foi coisa linda. E eu preciso falar o seguinte. Teve uma pessoa que entrou no Rio de Janeiro, uma mulher, não vou falar o nome dela agora, até porque eu não lembro. Eu sou ruim de nome. Alguém mandou o link para ela, ela é do Rio de Janeiro, estava afastada há 16 anos e se reconciliou com o Senhor no nosso programa. Então, para entender que este programa não carrega a placa de igreja, esse programa, mesmo que eu faça parte da Igreja Reviva, esse ministério
essa programação não carrega placa, ela fala de Jesus. Então uma pessoa 16 anos afastada do Senhor Jesus, alguém no Rio de Janeiro mandou um link para ela lá, e ela voltou para os caminhos do Senhor através da programação. Então a importância desse programa, as pessoas acham que eu comecei agora, eu sou da época da rádio web, já há muitos anos atrás. Então, para mostrar que a gente não pegou onda no podcast, nós já temos um caminhar com Deus. Quem que entrou? Mateus da Igreja Reviva. Mateusão, Deus abençoe sua casa e a sua família. Fica conosco, compartilha, chama as pessoas aí que hoje vai bombar este tema, traumas do passado. Amém? Então, para dizer isso, a psicóloga tem que falar, produção? Não, calma, agora é minha parte. Ela vai falar praticamente o programa. Não tem hora não, começou agora. 21 horas mais 35 minutos. Daqui a pouco eu passo para ela, ela vai falar bastante. Então, para dizer que Jesus Cristo ainda salva, liberta e leva para o céu. Nós temos que voltar para o caminho dele. Então, ela foi procurar uma igreja no Rio de Janeiro, até dei o endereço da igreja que eu faço parte, mas ela falou, eu moro no Rio, pastor. Eu falei, não tem problema. Procure uma igreja mais próximo da sua Bíblia, não próximo da sua casa, que pode ser da sua casa que não tem a Bíblia nela. Então procure, e ela se reconciliou com o Senhor após 16 anos afastada. O poder de Deus ainda é o Evangelho de Cristo. Amém? Agora a palavra com a psicóloga Carol Mendonça. Pronto, produção? Amém. Então vamos lá, pessoal. O que é o trauma, pastor? O que você pensa sobre quando você ouve isso, ou até pelas suas experiências mesmo, o que vem ser um trauma? Um trauma na minha concepção, que eu não sou psicólogo, nem médico, não entendo nada dessa área de trauma no corpo, enfim, na alma, mas às vezes uma rejeição na infância, jogando futebol. Você não é um bom jogador de futebol. Escolhem todo mundo para jogar futebol e você fica por último. Eu passei por isso quando eu era ruim, muito ruim no começo, mas depois eu fiquei bom, graças a Deus. Mas qual era o sentimento? Eu não quero mais jogar. Sim. Porque todas as vezes que eu venho, não sou escolhido. Depois eu fiquei bom, graças a Deus, aí eu participava do jogo. Mas aquilo causou, por certa forma, que quando eu vi alguém já selecionando, já vinha assim, você vai ser o último. Olha que interessante. Você não vai conseguir jogar. Então isso ficava automático na minha mente. Sim. Não sei se é isso. Aí você me esclarece, por favor. Perfeito. Bom, trauma vem do grego, significa no grego ferida. Então só daí a gente já tem uma percepção, né? Porque ferida diz sobre marca. Seja marca no corpo, ou marca na alma, ou marca no emocional, assim como o pastor colocou. Mas a boa notícia que eu tenho para você é que feridas podem cicatrizar. Ô, glória! Né? E o trauma, ele é a consequência, vamos dizer assim, ele é o resultado de uma situação extrema e inesperada, que teve ali uma alta carga de estresse emocional, a qual a pessoa não estava preparada para aquilo, né? Então, você estava lá vivendo a sua vida, né? E aí, de repente, você passa por uma situação que, vamos dizer assim, que excede a capacidade do seu cérebro de lidar com aquilo. Então, aquilo te desorganiza. E é como se você estivesse impotente diante daquela situação. Sim. É como se, diante daquilo, você não vê uma solução aparente, uma solução visível. E muitas vezes, a situação que acontece com a pessoa ou coloca a vida dela em risco ou a vida de outrem. E por isso é tão significativo, né? E quando eu falo assim que o cérebro não teve ali talvez uma capacidade de lidar com aquilo, é porque assim, todos nós, seres humanos, nós temos algo que a gente chama de janela de tolerância, certo, na psicologia. Essa janela de tolerância é o quê? É um nível de, vamos dizer assim, situações que nós conseguimos lidar, o nosso corpo, a nossa mente consegue lidar. No dia a dia acontecem muitas coisas conosco, claro, certo? Mas nem todas nos deixam para baixo, ou algumas deixam, mas a gente consegue, né? Aquilo não nos sobrecarrega ou não nos deixa exaustos, vamos dizer assim. Então, é um nível em que a mente e o corpo conseguem ir levando as coisas, conseguem ir lidando com as situações sem que aquilo nos deixe fora do eixo, vamos dizer assim. Entendi. No trauma, essa janela de tolerância, ela é totalmente quebrada, vamos dizer assim. Ela fica aberta eternamente. O que acontece? O nosso cérebro, ou ele fica hiperativado, né? Então, ou seja, as nossas emoções, elas ficam exacerbadas, a gente sente que as coisas estão fora da gente,
mas é como se a mente dela dissociasse, sabe? Sumia. Ela fica imóvel, fica paralisada, Meu Deus. não sabe lidar com aquilo. E aí, tem um ponto bem importante, né? Que existe o trauma agudo. Olha aí. E existe o trauma crônico. Carol, qual que é a diferença? Vamos lá, qual é a diferença deles? O trauma agudo é um evento traumático que acontece na vida da pessoa. Então, por exemplo, um acidente de carro, uma situação de afogamento, é um evento, vamos dizer assim, bem definido, né? Aconteceu e terminou, certo. Vamos dizer assim. Agora, o trauma crônico, ele é algo duradouro. Por exemplo, a pessoa viveu uma situação dos 6 aos 12 anos, então foi algo prolongado, algo repetitivo. Não foi só um evento traumático, foi uma situação traumática que ela viveu por muitos dias, por muitos meses, por muitos anos. E eu digo até assim, às vezes não é nem um evento negativo que ela viveu. Às vezes é a falta de interação positiva. Como você trouxe até um exemplo, às vezes dentro da sua casa você não teve afeto, você não teve carinho. Então, a falta também da interação positiva pode vir a ser um trauma. Também. Exatamente. E qual que é a diferença, vamos dizer assim, né? No primeiro caso, no evento traumático, se a pessoa recebeu ali uma assistência dentro de 24 horas, ela foi, por exemplo, aconteceu um acidente de carro, né? Sim. A pessoa foi acolhida ali dentro daquele tempo de 24 horas, ela teve uma rede de apoio. Tudo isso vai ajudar com que esse trauma não fique registrado de maneira tão privilegiada na mente dela. Então, entendi. O impacto vai ser menor. Também tem a questão da idade. Quanto menos idade a pessoa tem, menos habilidades ela vai ter lidar com aquilo. Por isso que a gente fala que criança é muito afetada, né? Porque ela não tem maturidade emocional para lidar com essas coisas. Então, a questão da idade influencia muito. A conexão passado e presente também é muito relacionado. Por exemplo, assim, pastor, uma situação de afogamento. Tá. Eu me afoguei, você também se afogou. Mas, por exemplo, a sua mãe já se afogou, você já assistiu vários documentários sobre afogamento, e aí talvez a situação que aconteceu com você vai ter maior impacto na sua vida, porque você já teve contato com esse tipo de situação. Entendi. Não diretamente você, mas isso já estava no seu consciente. Tem um arquivinho lá. Exatamente. Então pode ser que a forma de lidar com o trauma também do pastor, por exemplo, seja diferente da minha forma. Entendi. Uma outra coisa também, para tentar exemplificar isso, né, de uma melhor maneira. Tem pessoas, quando perde um ente querido, por exemplo, por uma doença, tem pessoas que ficam extremamente chateadas, né, não sabem lidar com a situação da morte. Já tem outras pessoas que já lidam de outra forma, já pensam que, pelo menos não tá sofrendo, né? Exatamente. Foi feita a vontade de Deus. Então, veja bem, não é só o que acontece com você. Isso é o fundamento da terapia cognitivo-comportamental. Não é só o que acontece com você, é o como você interpreta. Como reage. Como você interpreta. Gente, e essa é a chave que eu quero chegar aqui com vocês. No final do podcast, a gente vai trazer um pouco disso. Que é a forma de interpretar aquilo que aconteceu com você que precisa ser modificado. Mesmo que seja dolorido, mesmo que seja difícil, mas é isso que vai te transformar. É isso que vai te ajudar a seguir. Entendi. Então, já aprendemos aqui então o que é trauma, já entendemos que temos uma janela de tolerância, que ela pode ser quebrada nesses casos, né? E também já entendemos a diferença do trauma agudo, que é um fato específico, um episódio na sua vida que aconteceu. E o trauma crônico, que já é algo, né, crônico. Certo. Eu posso falar só uma coisa? Claro. Eu tinha colocado um versículo aqui sobre Deus conhece a cura nas nossas feridas, que está no Terrilim, no Salmo 147, verso 3. Ele diz assim: sara-os de coração quebrantado e ata as suas feridas. Aí eu até escrevi o seguinte: o trauma pode ser invisível aos olhos humanos, ou seja, uma pessoa não pode saber muitas vezes que eu tenho um trauma, Sim. mas não aos olhos de Deus. Deus consegue ver, Ele não ignora a nossa dor e Ele quer que nós nos aproximemos dele para que a gente possa ser curado. Aleluia. Então, eu sei que a psicologia tem os mecanismos
de perguntar, né? Eu preciso perguntar para saber o que ela tem. Só que ainda que a pessoa não procure um profissional que precisa procurar, Deus tem essa capacidade de fazer esta cura. E outra coisa que eu coloquei, que o passado não define o nosso futuro. Exatamente. Você estava falando sobre isso, aí eu vou ler só esse versículo, porque na verdade eu tenho 2 versículos, mas um deles é 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo ele fala assim que, aí tem um detalhe, ele tem uma condição, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os traumas do passado, as coisas que te machucaram, se passaram. E eis que tudo se faz novo. Só que para isso eu preciso estar nele, dentro dele. No grego, em Cristo é dentro de Cristo. E Cristo não te deixa mais prisioneiro do que aconteceu na tua vida. Aquela situação, pelo que eu escrevi aqui, aí a psicóloga vai falar, aquela condição vem contra a sua vida de novo, mesma coisa. Ou um acidente de carro, quem já sofreu o primeiro acidente. Só que quando Cristo curou ela, aquela situação já não vai prender mais ele. Por quê? Porque ele está em Cristo, ele não está mais na condição. Aí eu quero que você me fale sobre isso agora. Peguei ela, Brasil, peguei ela. E você falou uma coisa interessante, que assim, muitas vezes a pessoa ela vai procurar terapia, não é por causa do trauma. É por causa de alguma situação do presente que está acontecendo com ela. Talvez ela não entende por que ela reage daquela forma. Porque assim, o trauma, gente, ele altera a forma como você se vê, a forma como você vê o mundo e a forma como você se relaciona com as pessoas. Certo. Então, muitas vezes a pessoa vai procurar ajuda por um desses motivos. Porque às vezes ela tá tendo uma dificuldade em um relacionamento, tá tendo uma dificuldade com algo. E aí, quando ela vai na terapia, aí sim, a gente vai resgatar e começa a entender que teve ali uma situação no passado que hoje está afetando o presente dela. Anos depois. Isso. Por quê? E uma coisa importante também de falar. No trauma crônico, o que acontece? A gente já falou da amígdala aqui uma vez em um podcast. Falamos. Quando acontece um evento, um episódio, a amígdala ela é ativada. A situação... A amígdala, vamos só relembrar aqui, tá? A amígdala, ela é aquela que vai avisar a galerinha, o seu corpo, falar, gente, estamos em perigo aqui, ó. Então, quando acontece trauma, ela ativa. Certo. A pessoa que tá no trauma crônico, pensa que ela tá vivendo aquela situação todos os dias. Então, a amígdala, ela fica hiperativada. Então, essa pessoa é uma pessoa que não consegue muitas vezes descansar, é uma pessoa que se sente, por vezes, cansada, sobrecarregada. Por quê? Porque o cérebro dela tá a todo tempo muito alerta, muito alerta. E aí isso vai trazer também problemas, vamos dizer assim, para a vida dela, entendeu? Então, quando ela chega na fase adulta, tem coisas que talvez desse tipo que eu tô trazendo, né? Toda situação parece que é um perigo, toda situação ela já tá assustada. Exato. Por quê? Por conta dessa hiperativação que ela passou anos e anos e anos, e o cérebro dela já começa a trabalhar dessa forma. Mas assim, eu queria trazer uma analogia pra gente entender. Tá bom, vamos lá. Na terapia. Na terapia, é como se você subisse num ônibus e aí você encontrasse os passageiros sendo todas as suas Meu Deus. experiências passadas, os seus eus passados, né? As suas personalidades passadas. Só que quando você entra nesse ônibus, você entra para dirigir esse ônibus. Meu Deus. E pode ser que em algum momento o seu eu que tá lá, sentado lá atrás, né? Ele vê uma situação que ele acha que vai acontecer e aí ele quer tomar o volante da sua mão. E aí, ali é o momento que você vai falar, olha, a sua criança do passado que tá sentada ali atrás daquele ônibus, tá tudo bem. Eu sei o que você passou, eu sei o que você sofreu, mas daqui pra frente vai ser diferente. Daqui pra frente eu não vou deixar esse ônibus capotar. Eu não vou deixar com que esse ônibus bata. Eu vou levar você até o fim dessa jornada em segurança, sabe? Então, a terapia ela é um pouco disso. Aproveitando, o pessoal que está em casa, tem bastante gente no Instagram, tem psicóloga entrando, ó, tem bastante gente aqui no Instagram. A irmã Eliana Augusto está conosco, a irmã Virgínia, Rogério. Sejam bem-vindos. Catarina Brancácio. Oi, mãe! Oi, mãe, apareceu na programação. Simone Rodrigues, Espaço Dani Alexandre,
a psicóloga Marla Júlia Ramos, que se não me falha a memória, também é amiga da psicóloga Jéssica Antunes, se não me falha a memória. Que legal. Pessoal, coloca a pergunta aí para a psicóloga Carol, se de repente você passou por uma situação do passado, passou é do passado, lógico, a redundância, mas se você passou por algo que lhe afetou, ou de um amigo, não fala o seu nome, fala um amigo meu, um conhecido meu, né, para não falar o nome, coloca aí pra gente, e a gente vai colocar aqui, de repente, a sua pergunta sobre isso. Mas, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo. Eu sofri um acidente de carro em 2011. Né? Eu sofri um acidente na Jaco Pêssego, saiu na Record. Foi um acidente muito feio mesmo. Foi um livramento de Deus. E eu não conseguia dirigir depois. Por quê? Porque eu ajudei a resgatar o rapaz que também estava machucado, ensanguentado. E eu fiquei todo ensanguentado. E eu lembro que eu ficava repetidamente lavando as minhas mãos, como se o sangue dele ainda estivesse na minha roupa, em mim, assim, por vários dias, vários dias. E eu lembro que eu fiquei aproximadamente 3 a 4 meses sem dirigir carro, não conseguia. Eu entrava no carro e começava a tremer. Sim. Eu não fui o causador, eu fui um dos envolvidos no acidente, né? E aí um dia eu falei assim, não, peraí, isso não vai me dominar. A culpa não foi minha. Eu brigando comigo mesmo, não sei se isso pode acontecer na psicologia, mas eu briguei comigo, que eu sou de fazer isso. Eu falei assim, não, eu não vou ficar nisso não. E eu tinha um plantão em dezembro para cumprir. E era justamente na virada do ano, não tinha como pegar Uber, não tinha como pegar táxi, quem que vai te atender 1h da manhã, meia-noite, eu tinha que estar no local. Eu peguei o carro, depois que o carro voltou, eu peguei um outro carro, meu carro estava arrumando, tem até foto, depois ficou realmente acabado o meu carro, acabou literalmente. Peguei um outro carro, entrei, dei a partida e a mão ficava assim, ó. Não conseguia sair. Eu falei, não, eu vou vencer isso. Dei a ré, saí da garagem com o carro, cheguei na empresa, normal. Passei o plantão inteiro. Quando acabou o plantão, entrei no carro, eu nem lembrei que eu tinha trauma. Já peguei, liguei normal e saí andando. Eu não sei o que aconteceu aí. Uhum. Aí eu quero que você me ajude nessa questão. Mas o que eu tenho consciência é que, na hora que eu entrei no carro, que eu liguei, é como se o que eu passei naquele dia nunca tivesse acontecido. Negócio louco. Foi de horas. Gente, escreve aí se você já teve alguma experiência como essa. Pastor, essa sua experiência ela é bem determinante, né? Assim, nesse sentido, quando você trouxe sobre... Quando foi ligar o carro e parece que aquela sensação ela veio de novo, né? Sim. Isso é comum quando a pessoa ela passa por um trauma. A gente fala que isso é uma reação aguda do estresse, né? Durante 30 dias depois... Uhum. A pessoa sentir como se fossem uns replays, sabe? Uns flashbacks daquilo que aconteceu. E é engraçado que, assim, ela não só revive na mente, mas como ela revive no corpo, sentimento do corpo, né? Verdade, é verdade. E, assim, é natural, sabe? Mas, assim, se já faz mais de 30 dias que isso tá acontecendo, lógico, você pode tentar determinar, assim como o pastor mas fez. Aí não... E funcionou. Assim, ó, e até... Só trazendo novamente, né? Uhum. Então, às vezes, como a gente trouxe, a forma como você passou a interpretar aquilo, né? Talvez mudou uma chavinha ali e você... Foi na hora. Isso. E tem gente que, às vezes, não consegue ter essa mudança imediata, né? Da forma como lidar com aquilo. Mas se já faz mais de 30 dias que você sente isso, aí sim é bom procurar um profissional. Por quê? Porque aí você pode estar desencadeando o transtorno do estresse pós-traumático. Muito bom, né? Muito bom. E aí, realmente, precisa de uma ajuda. A gente tem uma pergunta ali, tá escrito assim, Carol, eu tenho dificuldade em viver o processo do sofrimento. O que é isso? Que eu também não sei, vamos lá. Tá. Bom, eu não conheço mais a fundo quem está perguntando, né? Mas pode ser um pouco daquilo que aconteceu também no seu passado, a forma como você lidava, né? Se aconteceu alguma coisa muito difícil que você não soube lidar, pode ser que isso também está te afetando hoje para lidar com as situações. Pode ser isso? Pode ser isso. Ó, aí eu preciso, já que ela falou de lembranças dolorosas e sofrimentos, aí eu preciso ir em João 14:27, diz assim, Jesus falando, ó, deixo-lhe a minha paz eu te dou, não como o mundo dá. É a minha versão traduzida e corrigida. Não é nesse mundo atribulado que dá a paz do jeito que ele quer. Mas não se turbe o vosso coração e não tenham medo, porque o medo não provém de Deus. Eu coloquei, não sei se eu vou atropelar a psicologia nisso hoje, mas eu coloquei como um sentimento meu.
Cada vez que algo que vem para determinar um medo, eu repreendo, eu falo, Deus não tem medo. Então isso não é de Deus, eu repreendo em nome de Jesus. Eu coloquei isso comigo. Certo. Pastor, eu posso dar uma dica para Claro. essa pessoa que falou isso? Realmente, às vezes a gente não consegue colocar para fora, não consegue falar com alguém sobre aquilo que a gente está vivendo internamente. Certo. Mas eu queria te convidar a talvez você tentar escrever. Porque a escrita pode parecer uma coisa simples, né? Mas aquilo que está desorganizado na sua mente, se você conseguir escrever, o seu cérebro ele também vai começar a se organizar. Ele vai começar a entender o que você está sentindo a partir do momento que você colocar em palavras, sabe? Então, eu não sei se esse processo que você está dizendo é algo em você mesmo, né? Uhum. Ou é com alguém. Por exemplo, uma técnica, pastor, que a gente faz em terapia, quando a pessoa, por exemplo, tem algum problema com a mãe, tem algum problema com o pai, e nunca conseguiu dizer, nunca conseguiu se libertar daquilo, o que a gente fala? Uhum. Faça uma carta. Meu Deus. Escreva tudo que você tinha vontade de falar para sua mãe, para o seu pai, tudo que você queria colocar para fora e você não colocou. Não que você vai endereçar essa carta realmente para sua mãe, para o seu pai, seja para quem for. Ou às vezes a pessoa nem tá perto, né? Próximo. Isso, mas isso é para você conseguir se libertar. Entendi. É para você conseguir colocar um ponto final nisso. É para você conseguir trazer as suas emoções para fora. E isso é muito poderoso. Então, em terapia, lógico, a gente pede, né, para o paciente, se ele se sentir à vontade, fazer essa leitura. E aí, talvez, naquele momento você vai chorar, você vai relembrar algumas coisas, mas o mais importante é que nem a gente fala, né? Isso já é da psicanálise, mas é a catarse, né? Uhum. Você trazer aquilo para fora, né? Jogar isso de alguma forma. Então, irmã, se você não consegue lidar com palavras ditas, né, com essa situação, tire um momento para você fazer uma auto-reflexão, e a gente chama até isso de mindfulness em psicologia, mindful. Que é a atenção plena sobre si, sem julgamento, sem... eu sei que, assim, pra gente ser da igreja, alguns sentimentos, eles são ruins, né? Você fala, por que eu tô sentindo isso? Isso é tão ruim. Mas não faça esse auto-julgamento, só escreva. Só escreva aquilo que você, de fato, está sentindo. Se dê essa chance e vê se te ajuda. Entendi. Então vai uma dica aí geral, tá, gente? Trazer para escrita, fazer cartas. E isso também a gente chama de escrita terapêutica. Também faz parte do processo. Sim, faz parte do processo. Por isso que eu até escrevi, eu nem sabia que ia entrar essa pergunta, mas eu coloquei aqui, a lembrança pode até vir, mas ela não pode te dominar. Jesus oferece uma paz sobrenatural que excede o entendimento comum, que não depende das circunstâncias que a gente está passando no momento. E a irmã Iris escreveu ali, precisamos enfrentar o nosso medo, o medo nos paralisa, é difícil, mas é essencial. Aí Com tem uma certeza. outra pergunta aqui, eu e a Simone, a Cibele, Sim. já estamos nervosas achando que algo estava acontecendo e nada de ruim estava acontecendo. Logo convidei ela para a live porque nossos traumas está nos dando sinais. Já mais um que já está falando sobre os traumas. Sim. Aí, Vamos lá, o que mais que tem aí envolvido nessa questão? Então, vamos falar um pouco sobre essa questão do trauma, né? E a questão do presente mesmo. Porque, assim, nesse caso do trauma crônico, a gente já falou um pouco do trauma agudo, né? Tá. Que é um episódio traumático e tal. A pessoa sente também da mesma forma, mas vamos dizer que seja um pouco mais fácil, talvez, ali de lidar, né? Certo. Agora, o crônico já é uma questão mais complexa. Então, vou trazer o exemplo de uma pessoa que, às vezes, é abusada. Sim. Sexualmente durante a infância, durante a adolescência. Às vezes, na fase adulta, essa pessoa, por incrível que pareça, ela se submete a relacionamentos abusivos. Ela se submete... Por quê? Porque se foi um padrão de pensamento... Olha que coisa louca, né? Mas um padrão de pensamento, de comportamento que foi aprendido. E aí, na terapia, essa é a nossa missão. É ir quebrando esses tipos de padrão, de pensamento. E fazendo você pensar, às vezes você teve uma rejeição lá na escola com um professor e aquele professor te invalidou, aquele professor te desqualificou. E às vezes quando você vai fazer uma entrevista de emprego hoje,
Você não, às vezes, só de pensar que você vai ser submetido a uma prova, a uma avaliação, isso já te paralisa, isso já te consome, sabe? E aí, na terapia, essa vai ser a função do psicólogo com você, identificar de onde vem essa crença limitante, de onde vem essa paralisação. Ah, é isso? E aí a gente vai voltar nesse passado. Entendi. A gente vai fazer essa conexão passado-presente e a gente vai reescrever isso. Não, a gente vai começar a substituir esse tipo de pensamento que foi criado. Ah, eu sou incapaz, ah, eu não consigo. Não, a gente vai atacar a raiz do problema e vai aos poucos fazendo você ir modificando esses pensamentos. Meu Deus. Então, o primeiro passo é entender a raiz. Certo. De onde veio isso? Por que eu penso dessa forma? Ah, é por conta disso, disso, disso. Gente, e olha, realmente é dolorido. Na terapia, vou fazer uma outra analogia, eu gosto das analogias para vocês entenderem. É como se fosse uma casa, o nosso coraçãozinho, como se fosse uma casa, tem vários cômodos, e aí às vezes tem aquele cômodo que você não quer acessar. Só que aquele cômodo, quanto você não acessa, mais ele fica sujo, mais ele fica desorganizado. E aí quando você vai para terapia, o que a gente precisa fazer? A gente precisa passar um pano nesse cômodo, tirar a poeira, tirar a sujeira, e às vezes não vai sair com água mais, né? Vai sair ali vai ter que pegar um sabão, pegar um produto mais forte. Faz parte. Mas deixa Deus trazer luz para esse cômodo. Porque quando você limpar, você vai conseguir entrar. E não vai mais doer da mesma forma. Entende? É o que eu falei, as feridas que não foram fechadas te fecham. Mas se essas feridas foram cicatrizadas, você vai usar essas feridas como potencial de cura para outras pessoas. Não só para você, mas para outras. E eu até, você vê como que o que eu escrevi aqui tá tudo convergindo porque a gente tá conversando. Eu coloquei aqui, Deus transforma muitas vezes os nossos traumas em testemunhos para outras pessoas. É verdade. Aquilo que um dia foi motivo de choro, e ele pode ter usado até para você como uma fonte de consolo para outros. Por isso que Romanos 8, 29 diz assim, e sabemos. Gente, eu acho maravilhoso isso. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Mas até os meus traumas? Sim. Até o meu sofrimento? Sim. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque pessoas muitas vezes vão escutar a tua história e falar assim, peraí, ela passou por isso que eu também estou passando. E hoje ela está de pé. Qual é a fonte? Como você conseguiu? E vai saber que foi Jesus Cristo que fez isso. Então, eu coloquei muito claro isso, eu estava escrevendo aqui, Deus transforma os teus traumas em testemunhos de vitória para outras pessoas conseguirem chegar onde você chegou. Sim. Amém? Manda bala, senhora aí. E eu não tô aqui para romantizar o trauma. É. Dizer que é fácil. Não é. Mas é possível. É possível. E uma coisa que eu falei no podcast passado é que talvez quando aquilo aconteceu com você era criança, você era indefesa, você era realmente uma vítima e você não tinha como lidar com aquilo. Mas hoje, você é adulto. Hoje você pode fazer diferente. Hoje você pode pegar esse ônibus e conduzir ele por caminhos diferentes, né? Então, quando a gente também se empodera da nossa vida, a gente faz essas pazes com o nosso passado, sim, é mais fácil de seguir. Então, gente, procure terapia, não se iniba, né? Se dê essa oportunidade, até tem algumas terapias, pastor, que são muito focalizadas em trauma, e tem evidências científicas que funcionam, como a terapia EMDR. Se você é uma pessoa que, tipo assim, eu não quero ficar falando muito, não, eu quero uma coisa mais rápida. Essa terapia, ela é um pouco diferente, vamos dizer assim, porque ela envolve... Eu não vou entrar tanto na parte técnica, tá? Mas essa terapia, ela envolve estímulos visuais, estímulos auditivos, e de alguma forma isso ajuda o cérebro a dessensibilizar a dor do trauma, né? Não é uma hipnose, gente, não é nada disso, mas isso é muito bom avisar. Mas é muito interessante, porque realmente tem muitos relatos de que ajuda, né? Pra quem não quer, né, ficar falando e acessando, mas que também é importante, porque você identifica isso dentro de você, né? Então fica uma dica aí.
Muito bom, muito bom. Aí eu não sei como que tá, porque, gente, na verdade, assim, ela faz o tema, a gente passa o tema, ela estuda, e eu faço minha colinha aqui, né? E aí eu coloquei alguns personagens bíblicos, porque normalmente a pessoa acha que na Bíblia ninguém passou trauma. Todo mundo recebeu a coroa, todo mundo foi ver Cristo, todo mundo tá bem, Todo mundo era perfeito. tá todo mundo bem. Ninguém tinha problema naquela época. Nem imagina naquela época. Então, assim, eu coloquei alguns personagens bíblicos aqui, pra gente até falar depois. Aí você me fala quanto tempo eu posso depois falar na sua continuidade, porque são 22 horas e 5. Pode sim, pastor. Posso falar? Uhum. Então eu coloquei alguns, provavelmente vai linkar com o que foi a pergunta da nossa irmã Eliana Augusto. Eu não lembro quem foi agora, do pessoal que está aí. Eu coloquei o seguinte aqui, em Gênesis 37 tem José. O cara sofreu trauma, foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, mas ele sempre manteve a fé. Aí eu quero falar do trauma e quero falar da superação. Uhum. Que foi, eu coloquei como exemplo porque para mim também foi quando eu sofri o acidente. Então o trauma dele foi rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. A superação nele manteve a fé em Cristo, foi exaltado como governador do Egito e salvou todos aqueles que o rejeitaram. Olha que interessante, ele poderia castigar a pessoa, falar, não vou ajudar, mas quando a pessoa é tratada por Cristo, ela é curada por Cristo, ela tem isso no interior dela. Por isso que eu estou falando aqui de trauma e de superação. Tá? Em segundo lugar, eu coloquei aqui o Moisés, Êxodo 2, traumas do Moisés, rejeição da identidade. Eu sou hebreu, eu sou egípcio, quem eu sou? Sou filho da escrava, fui jogado no rio, não fui resgatado, sou príncipe, não sou príncipe. Então havia uma confusão mental no trauma dele. Aí ele assassinou um egípcio. Fugiu ainda, mais um peso no ombro desse cara. Porque, vamos lá, ele não sabia quem ele era. Depois que ele descobre, depois de tudo, ele mata um cara, ele foge, depois ele descobre quem ele é. Aí ele passa por trauma, ele tem que fugir de tudo e aí todo esse peso vem sobre as costas dele. Superação dele. Chamado por Deus para libertar o povo, se tornou um grande líder, legislador, profeta, sacerdote, um homem que conversava com Deus face a face, literalmente. Ele só não via a face, mas ele ouvia claramente a voz de Deus, que quando ele descia, o rosto dele brilhava pela glória de Deus. Então eu estou colocando pessoas aqui para mostrar que não é impossível. Em 1 Samuel, todo mundo sabe de Ana, os traumas dela, esterilidade, ela foi humilhada, ela foi zombada durante 10 anos. Você falou de período longo? Sim. Por isso que eu coloquei, eu nem sabia disso, mas eu coloquei aqui. Imagina uma pessoa por 10 anos sofrer esse embate, essa perseguição, essa zombaria por não ter um filho, ainda mais naquela época, na condição de quem não dava um filho. E aí vem um ponto aqui. A Ana, no caso, ela foi estéril, ela foi humilhada, ela foi zombada, vivia de profunda tristeza, ao ponto do sacerdote, profeta da época lá, falar que ela estava embriagada, de tão trêmulo que estava a voz dela. Aí vem a superação. Ela derramou a sua alma diante de Deus em oração, foi consolada e ofereceu, e ela recebeu Samuel. E aí eu preciso fazer um ponto aqui, dentre todos os juízes da Bíblia, somente 2, teve uma pregação que eu vi ontem, e eu já peguei o gancho dela, apenas 2 dos juízes foram antes de nascer. Todos os outros já eram adultos, já tinham uma vida, já tinham uma história. Samuel e o próprio Sansão foram os 2 que no ventre foram consagrados ao Senhor. Então já tinha uma história. Olha como foi importante. Foi o último juiz na realidade, só que ele era juiz, ele era profeta, ele era sacerdote, ele era aquele que causava a importância de Deus na terra. Ele ouvia a voz de Deus e pronunciada. Então essa mulher teve superação. Coloquei outro camarada que eu amo, que eu tento me espelhar nele, Davi. Rejeitado por sua família, perseguido por Saul, rejeitado pelos irmãos, rejeitado por todos, ficava cuidando das ovelhas no canto como se não tivesse importância, passou por perdas, além de um filho, do adultério que ele teve, de tantas coisas que ele passou, se tornou, mesmo ferido, buscava o coração de Deus em todo o tempo. Mesmo que ele estava sofrendo perseguição, coisas de morte sobre ele, o coração dele era voltado a Deus e por isso se tornou o homem segundo o coração de Deus. Eu vou mais um aqui rapidinho,
Tem mais 2, hein? Pastor, 3, 4. Vamos lá, fala só aí, fala sobre aí. Davi, eu acho linda aquela parte que fala que Deus não vê como o homem vê, né? É, E talvez seja um pouco isso também. A gente se sente menosprezado, se sente menor. E, meu, Deus, ele não enxerga por fora, ele enxerga por dentro. meu Deus. E é maravilhoso o que Deus faz, né? A forma como Deus nos vê, até nos constrange. Eu costumo dizer, a minha oração, eu falo, o que que o Senhor vive em mim? Porque de bom eu não tenho nada. É um amor tão absoluto e soberano, que eu acho que, por mais que teologia a gente estuda, a gente nunca vai conseguir definir o que é esse amor de Deus e o porquê ele nos recebe. E aí há uma chave nessa condição. Ele consegue trabalhar exatamente aonde é o nosso trauma para a gente ser curado. Ele poderia abordar qualquer outra coisa dizendo assim, vem que eu te amo como você vai ser transformado, você vai ser curado, tal, tal, tal. Só que além disso, ele vai conseguindo, com o amor dele, nos constrangendo e vai trabalhando naquele trauma do passado. E quando você menos espera, aquilo já não te machuca mais. Aquilo não tem mais problema sobre a sua vida ou sobre a minha vida. E aí eu coloquei um outro camarada aqui. Eu preciso só chegar nele e eu já vou passar para você. Vou falar de Jó. Perdeu o filho, perdeu o bem, perdeu o apoio da esposa, perdeu o amigo, a superação dele. Permaneceu fiel e Deus restaurou tudo que ele tinha em dobro. Aí eu preciso falar algo que eu até num bate-papo aqui em casa. Você percebe que Deus restituiu o dobro de tudo que ele tinha. A Bíblia diz. A única coisa que Deus não restituiu em dobro, o que foi? Os filhos. Porque se você ver lá, tinha tantos mil, o dobro de camelos, tantos mil de gado, tantos mil de terra, tudo foi em dobro. A única coisa que Deus não multiplicou, não deu o dobro, foi filhos. Porque a vida, Deus não tem como trazer de volta. E aí ele faz o quê? Ele faz tudo novo. Poucas pessoas param para analisar isso, mas se você ver a história da Bíblia, quando ele foi restituído, a filha dele, a Kézia, era a mais linda que via pessoas de outras regiões para ver a beleza. Ou seja, Deus não ia trazer de volta os filhos, porque Deus não ia fazer isso. Mas ele deu os novos filhos a ele que tinham essa condição. E aí eu preciso falar do apóstolo Paulo. Eu ia falar de Pedro, mas tudo bem. O apóstolo Paulo perseguiu o cristão. A gente até assistiu esses dias a Caminho de Damasco aqui, né? O filme. E ele perseguindo, matando, batendo, tal, e o pessoal xingando ele. E depois de tudo isso, ele sofreu a perseguição, sofreu as prisões, os açoites, os xingamentos, mas aí vem a superação dele. Usou as suas dores como combustível para espalhar o evangelho de Cristo até os confins da terra. Aí vem uma frase que o pastor Denis disse, mas eu não me lembro inteira, mas ele falou assim: o trauma que você está passando é o combustível na sua vida para o milagre de Deus acontecer. Porque se você se paralisar, Deus não consegue fazer o que ele quer fazer, porque você está paralisado no seu trauma. Aí é com você agora. Que profundo, eu tava até refletindo aqui agora, gente, vocês não estão entendendo. Glória a Deus, glória a Deus. De Davi, uma coisa também, assim, como Deus transformou esse trauma de Davi, né? Porque ele era vamos dizer, ele nem era considerado, vamos dizer assim, filho, né? Porque nem sentava à mesa, Exatamente. era deixado lá com as ovelhas. E imagina essa pessoa assim, totalmente desconhecida, né? Virar um rei. É verdade, é verdade. Tipo, uma mudança Como, né? de chave, assim, extraordinária. E eu também quero citar uma passagem da Bíblia, que é a da dracma perdida, né? Da dracma, bora? A gente sempre vê essa parábola como perda de coisas, assim, né? Mas talvez pensar como... Eu quero que você faça essa reflexão. O que você perdeu de você mesmo? O que você... talvez a sua essência... algo que você era e você não é mais. Então, acho que está na hora de fazer essa varredura interior, buscar aquilo que você quer resgatar. Às vezes é algo que você gostava muito de fazer e não faz mais. Um dom, um talento que ficou enterrado, que ficou perdido em algum lugar aí dentro. E talvez por uma situação você deixou de fazer aquilo, você paralisou. Então, só para complementar mesmo aquilo que o pastor está trazendo, né?
faça essa autoanálise. Aproveite este momento do podcast que nos deixa tão reflexivos. Faz pensar, faz pensar. E veja se você perdeu, porque a dracma é algo de valor, né? Muito valor. Que ela teve que limpar, ela teve que acender a luz, ela teve que procurar, ela teve que se mexer para achar. Teve que fazer um esforço. Eu ia falar aqui ainda de Jeremias, de Elias, de Pedro, e aí eu falei, não dá tempo de falar tudo, mas eu quero falar de um que é a referência para as nossas vidas, o próprio Jesus Cristo. Glória a Deus. Foi rejeitado por aqueles para qual ele veio, foi humilhado. O que teve mais trauma. Humanamente dizendo, imagine um homem que entrou montado no jumento, foi ovacionado por todos aqueles que o viram, e foi o mesmo povo que um dia estavam gritando Hosana ao Rei da Glória, Hosana ao Deus nas alturas, ou Hosana o Deus, o profeta, o Messias, o esperado, era o mesmo povo que estava falando, crucifica. E o que me chama a atenção, que se você pegar toda a caminhada com Jesus, o último ponto que normalmente mais machuca o ser humano é a traição. E ele foi traído por alguém que estava próximo dele. E depois de tudo isso, ele fala para o próprio Deus, Pai, por que me abandonaste? Ali mostra a natureza humana dele. Mas depois na cruz, mostra a natureza divina. A ti eu entrego o meu espírito. Mostra que Jesus Cristo também passou por traumas. Por que eu sempre coloco Jesus Cristo? Porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque toda a Bíblia é Jesus. Do Antigo e do Novo Testamento, tudo se fala de Jesus e Jesus é o ponto de tudo. E por que eu estou colocando tudo isso? Porque você imagina um homem que já vem ao mundo sabendo de um propósito que ele tinha. Sabendo que ele seria traído, que ele seria machucado, que ele seria cuspido, que ele seria trocado entre ele e Barrabás, que os dois chamavam Jesus. Poucas pessoas sabem disso, os dois tinham o nome de Jesus. Era Jesus Barrabás e Jesus o Nazareno, o Cristo. E aí naquele momento ele é ridicularizado, é cuspido, é açoitado, e naquele momento de dor que ele transpira sangue, ele fala assim, por que o Senhor me abandonou? Quantas e quantas vezes nós não falamos isso para Deus? Por que o Senhor me abandonou nessa caminhada? Por que aconteceu comigo? Por que esse trauma está me matando? Só que a superação, assim como eu trouxe esses outros personagens bíblicos, Cristo ele é supremo dizendo, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Isso mostra pra gente que há um tempo determinado também para acabar isso na nossa vida. Por que eu falo de Jesus? Porque em todo ponto na Bíblia sempre vai dizer do problema que ele passou, mas vai trazer a vitória que ele teve na cruz do Calvário. E isso é reflexo pra gente. Então, eu não quero anular a psicologia, e como eu falo sempre aqui, eu sou uma das pessoas que apoio que as pessoas busquem um psicólogo, um especialista de verdade sério, para ajudar nessa condição, mas em paralelo vai trabalhando a sua vida com Jesus. Porque vai chegar ao ponto que o trauma já não vai paralisar você. Porque eu vou dar um exemplo, a pessoa foi traída no casamento. Na cabeça dela, nunca mais ela vai dar uma abertura para uma outra pessoa chegar, porque ela já vai ter aquele sintoma. Só que quando Cristo entra, ele faz tudo novo. E aí aquilo que era machucadura, hoje já não é mais. Por quê? Porque ele colocou o trauma na mão de Deus e falou, Senhor, tá aqui, eu dependo de ti. É o que todos os profetas, os homens e mulheres de Deus que estão na Bíblia, do Antigo, do Veterotestamental ou do Novo Testamento, todos eles passaram com isso, mas tudo estava condicionado em Jesus Cristo. Eu estou falando assim por causa do horário para ela finalizar, mas eu quero te dizer, ainda que você eu já vou colocar uma condição profeticamente que eu vou orar no final, porque antes de começar a programação, o Espírito Santo falou, hoje é dia de guerra espiritual. Hoje é dia de quebra de maldição, de situações que você passou, de trauma, que muitas vezes você ainda aceita e nem sabe que é um trauma. Mas hoje, Deus quer trazer liberdade através do nome de Jesus Cristo. E hoje é dia, Aleluia. Como eu coloquei aqui, de superar. E que as suas dores sejam combustível para você caminhar em vitória de glória em glória. Porque é bíblico. E essa glória só vem através de Jesus na sua vida. Amém? Ela para ali, ela está sendo ministrada e trabalha. Ô, Jesus! Vocês não tem noção. Mas só para complementar, até assim, né, pastor? Eu sei que muitas vezes também está relacionado à liberação do perdão, né? Sim.
Mas eu quero falar para você até cientificamente, porque a gente ouve muito na igreja, né? Tem que liberar perdão. A gente sabe que é um mandamento, assim, né? Sim, faz parte. Mas o perdão, ele abre novos caminhos neurais. Então, o perdão, ele é realmente poderoso, porque você pensava ali daquela forma, quando você perdoa, parece que abre um leque, sabe? A tua forma de interpretar muda. Então, ainda que seja difícil, por que a gente fala tanto da terapia também? Porque a terapia, gente, é um lugar seguro onde você vai poder falar sobre as suas questões com um profissional qualificado que foi formado para te ouvir. Ele não vai dizer um achismo, o que ele. Tem qual base. que é a opinião dele. Não, ele vai te ajudar a construir um novo caminho juntos, né? E aí, 50% paciente, 50% terapeuta. Então, às vezes a gente desabafa com um amigo, fala com um amigo, mas às vezes o amigo também não vai saber como te ajudar com aquilo. Então, por isso fica o convite de cuidar da saúde espiritual, assim como Jesus foi o nosso grande exemplo. E só complementando algo sobre Jesus, Claro. É muito engraçado que a régua de Jesus, né, com relação aos discípulos, era assim, ele dava o melhor, mas a régua dele era baixa, sabe? Porque ele entendia que assim, as pessoas têm as suas limitações. Então, eu creio que até Jesus não colocava grandes expectativas sobre os discípulos, sabe? Porque eles eram imperfeitos. Eu sabia que ele ia errar. Falou, não vou nem considerar eles. Ele sabia que cada um tinha as suas imperfeições, né? E às vezes é um pouco disso, a gente tem que também entender que as pessoas, elas também não estão num processo de aperfeiçoamento. Talvez o teu pai e a tua mãe, eles deram o melhor que eles podiam naquele momento. E eles também estavam aprendendo, sabe? Não é questão de banalizar, né? Aquilo que aconteceu. Mas é de entender mesmo que cada um está evoluindo e cada um está num processo espiritual, emocional, de todas as formas, sabe? E também essa parte da tolerância é muito importante. A gente saber também tratar o outro com empatia. Aí, ó. O respeito pelo próximo, que Jesus tanto ensinou. Produção, já deu o nosso horário aí, produção? Falta 2 minutos, eu tenho que dar os anúncios finais. É isso? É isso mesmo? Queremos mais. Episódio 2? Sim! Episódio 2! Dá episódio 2 aí? Dá episódio 2? Será que vai ter episódio 2? Ainda sobre trauma, produção? Isso, episódio 2! Ok. Você gosta, a produção gosta. Tem muita coisa pra desenrolar. Tem. Ainda tem muita gente aí que ficou com receio de se expor, mas tenho certeza que escutou e ficou pensando, reflexivo. E eu vou pedir assim, quem tiver uma pergunta e não quer falar o nome, coloca no direct lá, que eu leio aqui separado. Já acabou? Irmã Eliana, fala pra mim se fez sentido pra você, o que eu trouxe como dica. Isso, escreve pra gente Fala aí. também o outro pessoal que não perguntou, né, mas que ouviu aí o podcast, se fez sentido pra você, aquilo que você ouviu, o que você gostaria de ouvir no próximo. E eu vou aproveitar uma coisa aqui, eu vou pedir pra vocês que estão no Instagram, tira um print da tela, adiciona lá nos seus stories, marca o programa ali na palavra, a psicóloga Carol Mendonça, porque isso vai gerar no algoritmo do Instagram para colocar. Ela falou que fez sentido o que você falou. Olha lá. Legal, Sim, fez tá sentido, bom. Glória a Deus. Bom que vocês têm uma psicóloga com vocês agora uma vez por mês. Aí, ó que maravilha. Então, printa a tela, marca o programa para a gente repostar ele lá para o algoritmo do Instagram, subir o nosso canal para que mais pessoas sejam alcançadas. E isso tem feito muito sentido, porque tem pessoas que marcam a gente, escreve no direct depois dizendo, pastor, eu não pude assistir no dia, mas no outro dia eu assisti, Deus falou comigo, foi algo extraordinário. Não perguntei mais para deixar para as outras. Não, pode perguntar, não tem problema não. Tá? Então, nós teremos aí em setembro, é isso, produção? Dia 26/9. Isso, aí antes, na semana final, antes do último dia, bora abrir uma caixinha de perguntas. Caixinha de pergunta, sim, antes tá no seu canal, a gente marca lá pra gente ter a caixinha de pergunta. Eu preciso falar que na próxima segunda-feira, você acredita que minha última live deu também parte 2? Glória a Deus! Tinha quase 2 horas de pregação aqui, aí deu o horário, o pessoal escreveu, quero parte 2, parte 2. Nós vamos falar sobre a palavra profética pela fé. A palavra profética pela fé. Eu vou falar para vocês que eu estava aqui, o Espírito Santo revela aí, foi um negócio lindo. Então, segunda-feira,
parte 2. Tá virando série aqui, hein? Tá virando série. Ó, Cibele e Simone, já sigam Eu Li na Palavra, que tem Segunda-feira. muita palavra boa, viu? Vocês vão ser edificadas. Segunda-feira, Toda segunda-feira. tá no YouTube, tá no Instagram, toda segunda-feira às 21h20, ficou um horário determinado. Então, parte 2, a palavra profética, é que eu tô lendo numa tela que eu tenho aqui, tá, gente? É o meu retorno de monitor. A palavra profética pela fé. E quem que é o camarada? José no Egito. Ele não é do Egito, tá? Ele estava no Egito. Então, teremos a parte 2. Dia 11/9, nós teremos aqui Fábio. Fábio também entrou. Seja bem-vindo, Fábio. Agora no finalzinho. Fábio, ô Fabião, Deus Mas dá pra abençoe. voltar, vai ficar gravado. Vai ficar gravado, você vai assistir. Entrou bastante gente, ó. Entrou o Fábio, entrou a Andréia, o Wellington, entrou a Janaína Oliveira, esposo do Vanderlei, da Igreja Rocha Eterna, presbítero. Eu preciso puxar na memória aqui, porque é muita gente, tem muita gente, entrou muita gente Legal. hoje, graças a Deus. O pessoal tá entrando Muito lá no feliz. Instagram, no YouTube. Então, dia 11/9, Eliana, é quinta-feira. É quinta-feira. Pessoal, vai ficar gravado. Quem não puder, Quinta-feira, tá ao vivo. quinta-feira, 11/9, nós teremos 2 mestres da lei aqui, da lei não, desculpa, da palavra, não é lei não, porque são legalistas. 2 mestres da palavra, teólogo, pós-graduados, especialista na cultura judaica, Coisa linda. pedagoga. O pastor Denis Matavelli estará conosco sentado aqui, aliás, aqui, Denis Matavelli aqui, e aqui a evangelista Luana Araújo. Meu Deus do céu, vocês não têm ideia o que é esse povo que eles conhecem da Bíblia. E vou falar uma coisa, eu já conheci muita gente boa de Bíblia, Uhum. mas no nível desses 2, olha... Fica até difícil de Fica falar. difícil, fica difícil. Eu acho que vai ter parte 2, parte 3, parte 4, porque tem Bíblia. Eu também acho. Eu acho que vai ser uma série, a produção gosta. Então, dia 11/9, às 21h20, um especial de aniversário, meu aniversário em setembro, então é especial de aniversário, dia 11/9, às 21h20. Dia 26/9, a psicóloga Carol Mendonça volta com a parte 2. Amém? Produção, mais alguma coisa? Que já deu o horário agora. Tá tranquilo? Amanhã tem... Eu tô sem o endereço aqui. Rua Queriri 147. Rua Queriri 147. Formando Samuel, às 17 horas, um culto para as crianças. Apareça. Aqui na Vila Manchester, Rua Queriri 147. Aqui, na Zona Leste, aqui pertinho da gente. O culto é... Oi? A Eliana falou que quer bolo. Vem, Li, vem! Vem aqui! Gente, o bolo da Tatiana e do Carrido, olha. A É coisa de gente vai outro convidar mundo, ela para vir cara. aqui no ao vivo. Eu sei que eu fico falando muito isso, mas é que assim, não sei, não é. Não consigo nem dizer. Nós teremos um ao vivo na quinta-feira, no dia 11, com plateia. Vocês não têm ideia a quantidade de gente que vai ter nessa casa. No mínimo, 12 pessoas. Ali, Ah, A plateia vai estar entendi, grande. A plateia entendi. vai estar grande. plateia grande, no mínimo 12, Ponto eu acho. gritando. Vai ter plateia, vai virar ali, vai colocar cadeira aqui, vai ser um negócio lindo, vai ter plateia no dia 11. Fora os 2 aqui, a produção e eu, vai ter a pastora Tati ali. Tati Matavelli estará Jesus conosco. amado, vai ser um fogo por aqui. Júnior Matavelli estará conosco também. A Carol Matavelli também estará conosco. É uma chefe de cozinha. A chefe de cozinha, nós vamos falar também ela é chefe de cozinha. Estará o esposo da Luana aqui também conosco. Estará o Felipe com a gente também aqui. Vocês não têm ideia, essa casa vai estar lotada. Monaísa Rogério. Nossa. Vai ser um negócio que, Deus, meu Deus do céu. Então, dia 11/9, estaremos ao vivo com o programa Indo na Palavra. Hoje deu um problema no YouTube que eu vou tentar corrigir depois. Hoje não deu o YouTube, deu algum problema de comunicação do nosso servidor aqui com o YouTube, mas essa programação aqui que você está vendo no Instagram, ela vai subir para o YouTube. E eu tenho ainda 2 semanas para corrigir esse problema, porque teremos novidade que eu não posso falar. Jesus. Mas só posso falar que vai parecer um estúdio, nós não estaremos aqui. Não, nós vamos fazer em outro local. Será um outro local. Pronto, será. Aleluia, glória. Não pode? Tá bom.
Então tá bom. Tá Vamos bom. orar, pastor. Vamos orar. O pessoal não quer que eu conte a novidade aqui. Vamos orar. Agora é o momento da oração da fé, porque a palavra diz que tudo é possível ao que crê. Que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Muito pode em seus Se efeitos. fosse você, já fechava os olhinhos. Eu quero convidar você. Eu sei que até agora eu estava brincando sobre os convidados, mas eu quero convidar você nesse momento que você faça uma reflexão daquilo que te machucou. Não precisa falar para ninguém que está com você. É o momento de uma oração sua com Deus. Ah, pastor, mas tem gente comigo aqui em casa, eu não quero falar. Tudo bem. Pensa nessa condição e na sua oração, sabendo qual é essa condição, só fala, Senhor, me liberta. Me liberta. Não precisa falar para quem está aí. Mas se está sozinha ou sozinho, fale abertamente para Cristo. Eu quero ser liberto deste trauma e fala o nome dele. Porque hoje Cristo vai libertar. Aleluia. Eu estava orando quando eu saí ali, estava orando ali no quarto, eu falei, Senhor, hoje é dia de quebrar aguilhões, hoje é dia de libertar as pessoas. Porque pessoas não estão avançando justamente por isso, porque estão paralisadas. E hoje é noite de você reverter essa situação. E entender que Cristo pode transformar a sua vida, mas a condição depende de você. Se abrir para que Ele haja. Em todos os aspectos, Cristo está preparado, porque Ele foi preparado para isso. Para trazer vida e vida com abundância. Só que você só tem abundância na sua vida se você abrir a tua vida, o teu coração, para que ele possa entrar. E o pessoal não desconectou ainda. O pessoal está aqui. E o que eu estou falando aqui é debaixo da oração que eu fiz. E o Espírito Santo falou comigo. Hoje é noite de ser curado. Rejeição de pai e mãe. Hoje é noite de ser curado, de ter sido rejeitado pelos familiares. Hoje é noite de palavras malditas que pai e mãe falaram para vocês na infância e muitas vezes não foi curado ainda. E hoje é noite de ser liberto de muita... Oh, Jesus, como é que eu falo isso? É porque a gente está ao vivo, tem coisa que não pode falar. Que abusaram de você na sua infância. E é uma mulher. Que abusaram de você na sua infância. Hoje é noite, não é você mais pedir para a pessoa morrer. Por que não morreu esse miserável? Não. Hoje é noite de você falar, Senhor, eu libero perdão porque eu quero viver. Jesus, Senhor. Você foi abusada na infância por uma pessoa da sua casa. Só que você não vai pedir mais para morrer essa pessoa. Você vai liberar perdão para ela. É difícil? Muito. Eu não imagino quanto deve ter te machucado isso. Mas você vive pedindo para essa pessoa morrer. Só que hoje, você não vai mais falar isso. Hoje você fala, Senhor, eu perdoo, porque eu quero viver o teu novo. E Deus hoje vai libertar a tua vida, mulher, para a glória do nome dele. Amém? Vamos orar? É que o Espírito Santo vai falando e tem coisa que a gente não pode falar aqui ao vivo. Mas vamos orar. Pai querido, Pai de amor, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, hoje é noite que o Senhor falou que haveria libertação, que haveria cura, que cadeias seriam quebradas. Por isso, Senhor, eu quero entrar nas regiões celestiais com a permissão do Senhor, porque é o Senhor que está aí. E é do alto céus que o Senhor libera a cura, é o Senhor que realiza. E eu te peço, Senhor, dá ordem aos teus anjos a respeito desta programação e também desta oração. Que esta oração no mundo espiritual, Pai, possa quebrar cadeias e essas pessoas sejam curadas e libertas para a glória do teu nome. E que o Senhor envie os anjos, Pai. Anjos consoladores, que possa trazer bálsamos na alma, Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Que todo o trauma do passado, por rejeições dos pais, dos amigos na infância, para esta pessoa que foi abusada na infância por um familiar, que o Senhor possa entrar no coração dela e tirar esta machucadura, que isso não tenha mais peso sobre a vida dela. No nome de Jesus, eu peço que o Senhor, Pai, que tem poder e autoridade para curar, possa entrar com o teu espírito e limpar, Pai, o coração e a alma desta pessoa. Possa trazer cura no mais íntimo, no mais profundo, Senhor. Neste local que ela muitas vezes não toca neste assunto, porque traz já aquela lembrança do passado. Mas hoje eu creio, Senhor, no teu poder. Eu creio que o Senhor é um Deus que cura e traz refrigério aonde foi assolado, aonde ainda está aquela estanca, Pai. Aquela parte onde está estancando o sangue, o Senhor pode tirar isso hoje. Fazer um coração novo, libertador, um coração que perdoa, para viver o extraordinário do Senhor.
Assim como José, Pai, que perdoou os seus irmãos, assim como José que entendeu que tinha um propósito na vida dele, Pai, revela ao teu povo o teu propósito nesta noite. Que palavras malditas enviadas pelos pais, pelos parentes, que muitas vezes subjugaram você e você hoje, até hoje vive isso. Eu quero te libertar no nome de Jesus, porque quem está te libertando é o Cristo Salvador, aquele que morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, que tem todo o governo, todo o domínio em seus ombros, que tem toda a majestade, e ele é soberano em poder. Jesus, eu te peço nesta noite que haja cura, que haja transformação, nas regiões celestes seja enviado o bálsamo sobre estas vidas, e que eles possam viver agora de glória em glória, louvando ao teu nome, e tudo que foi feito pelo Senhor, seja dado honra, seja dado glória, seja dado glórias e louvores ao Senhor, porque tudo é pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. Espírito de Deus, oh Senhor, liberta cadeias, Pai. E eu profetizo nesta noite, como ministro da tua palavra, como profeta do Senhor na terra, como boca de Deus na terra, eu profetizo cura, cura na alma, cura de sentimentos, cura do corpo, cura dos pensamentos, em nome de Jesus. E eu declaro, ser liberto, ser liberta, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Eu sinto a presença de Deus e o povo está aí. O povo não abandonou a gente na oração. Louvado seja Deus. A Vanessa Antunes, lá de Cabreúva, eu ensaiei o nome, acabei esquecendo, está conosco também. Deus abençoe sua casa, sua família, todo o pessoal de Cabreúva aí, todos que estão conosco. A psicóloga Jéssica, que não entrou, vou puxar a orelha dela, mas ela teve algum compromisso. E, por falar nisso, o irmão Vitor Baldin, que deu o tema hoje, do traumas do passado, sugestão do tema, ele teve um compromisso, me avisou pela manhã no WhatsApp, pastor, me perdoa, eu não consegui desmarcar esse compromisso, foi antes da data, da mudança da data, Sim. Mas ele pediu perdão, mas ele falou, não, eu vou assistir depois, ele sempre entra, para avisar que ele não esteve conosco hoje por causa disso, tá bom? Então, amanhã eu estarei na rua Queriri 147, na Igreja Reviva, às 17 horas, no culto para as crianças, com as crianças, na realidade que o culto não é para ela, o culto é para Deus, culto com as crianças, lá no Formando Samuel, na Igreja Reviva, e domingo eu estarei às 10 da manhã. Eli, o Parmeira falou que vai. Parmeira falou que vai domingo na igreja lá para me dar um abraço. Então, domingo, às 10 da manhã, eu estarei lá na Igreja Reviva, na rua Queriri, 147, na Vila Manchester. Tá bom, produção? Mais alguma coisa? A produção vai encerrar. Não, peraí. Não, a psicóloga vai falar, lógico, aí eu já ia encerrando. Desculpa, eu pensei que estava na live aqui. Não, vamos só lá. Queria agradecer novamente todo mundo que entrou, Piloto, Eliana, a Cibele, a Simone, são pessoas que estão no meu Fábio. dia a dia. Que a gente chama ele de piloto. O piloto. Obrigada, gente, pelo apoio, muito obrigada mesmo, de coração. Isso é muito importante para mim. E eu me sinto privilegiada de ter a atenção de vocês, ter a honra de ter vocês me acompanhando. Muito obrigada de coração, pastor, Tati. Não poderia deixar de agradecer vocês sempre. Glória. Pelo incentivo, pela recepção maravilhosa. Isso é essencial, assim, ainda mais para mim, né, que está me ajudando a me desinibir, a enfrentar as telas. Então, que Deus abençoe e retribua 1000 vezes mais na vida de todos vocês. Amém. A gente... Grande beijo. PC _ Carol Mendonça, me segue lá, gente. Tem vaga ainda para terapia. Eu só tenho no período da noite, mas ainda tem vaga. Então, se você quer começar, quem assiste o podcast aqui, tem valor especial, hein? Tem valor especial. Tem valor especial. E, gente, na realidade, quem mandou fazer isso foi Deus. Tá? Deus falou, faz um programa com a Carol. Eu falei, Senhor, eu não posso misturar as coisas. Mas Deus falou, faz. Então, a gente escuta a voz e obedece. Por quê? Porque ele tem um propósito. Qual é o propósito?
é a sua carreira, é a sua vida, e isso é para você poder continuar multiplicando o que Deus fez na tua vida e você Amém. possa alcançar vidas com aquilo que ele já fez, a produção está fazendo assim para acabar que já deu horário. Tchau, gente. Deus abençoe sua casa e a sua família. Obrigada. Segunda-feira estaremos ao vivo com o programa ali na palavra. Deus te abençoe e eu te amo em Jesus. Fica com Deus. Beijo. Deus abençoe.